Ok, deixa eu apresentar agora a tela do meu computador. E aí, Luiz? Luiz, abre a apostila na página 8, tá? Vou fazer algumas correções ali de atividades. Do segundo bimestre. Então, ó, página 8, segundo bimestre. Começo aqui do segundo bimestre, né? Então a gente começa falando sobre os modelos os modelos cosmológicos, né? Então antes pensava-se, acreditava-se que a Terra era o centro do sistema planetário, que todos os outros astros giravam ao redor da Terra. E aí com esse conhecimento histórico aqui, né? A gente viu como é que o pensamento foi mudando, né? E também com o desenvolvimento de tecnologia, com melhores equipamentos, com o desenvolvimento de ciências. Então, aí eles começaram a ir mudando essas ideias. Bom, isso eu discuto bastante nas aulas que estão no YouTube. Qualquer coisa vocês assistam lá. Eu falo bastante sobre a história, o que aconteceu, né? Aí os modelos que foram sendo propostos, que os planetas eles tinham esse movimento aqui chamado de epiciclo, né? Que era um movimento esquisito que eles faziam aqui. É tipo como se faz, como é a Lua orbitando um outro planeta, né? Mas eles não eram, não tinha outro assim para eles fazer isso. Enfim. E aí tudo é resolvido com tecnologia e ciências, né? Não que hoje seja o acabou o que a gente sabe. Em relação ao universo, a gente não sabe quase nada. A gente ainda está descobrindo muita coisa, né? Mas o modelo atual é o modelo heliocêntrico, né? Onde o Sol é o centro do sistema planetário. A Terra é mais um planeta que orbita o Sol, ok? Que faz o seu movimento ao redor do Sol. Aí tem aqui o modelo híbrido também, né? Que foi proposto pelo Tycho Brahe. Esse Tycho Brahe aqui, esse astrônomo, né? Ele também ele começou a desenvolver alguns equipamentos, né? Ele desenvolveu o sextante, os quadrantes. Isso aqui são instrumentos para medir a posição, a altura. É claro que não tinha precisão, mas já ajudava um monte, né? Então, o número 1 aqui, ó, da página 8, fala o seguinte: as ilustrações abaixo apresentam 4 modelos cosmológicos. Elas representam algumas concepções acerca do universo relativas a determinadas épocas. Observe-as atentamente e indique características comuns entre elas e características específicas de cada uma, né? Então, a gente tem aqui ó, o modelo de Filolau, que é o século 6 a.C., acho que é um primeiro modelo cosmológico que surgiu. Aí depois o modelo de Aristóteles, século 4 antes de Cristo. Depois o modelo Ptolomaico e o modelo Copérnico, século 15, já nos anos aí 1400, né? Não, final dos anos 1400. Então as características assim, ó, comuns, né, entre elas e características específicas de vamos para as específicas, né? O modelo de Filolau, por exemplo, o centro do sistema planetário era fogo, era uma era sei lá, era só fogo ali, não tinha planeta, não tinha estrela, não tinha nada, era fogo. E todos os astros se moviam, orbitavam, né? Esse fogo, ele chamava de fogo central, tá? E além disso, olha só, aí tinha os planetas que eles conheciam até aquele período, né? Que era Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno e Terra. Aí tinha a Lua e tinha o Sol também.
e as estrelas elas ficavam mais afastadas, ó. Elas ficavam na borda aqui. E além disso, ó, tinha Terra e contra-Terra, né? Tinha um outro planeta ali que fazia uma oposição à Terra, né? Aí o modelo de Aristóteles, isso já depois do... Aqui nesse modelo de Filolau, aqui eles não tinham nem luneta, né? Não tinham nada. Eles olhavam para o céu assim a olho nu, né? Não tinham nenhum instrumento. Aqui em Aristóteles eles já tinham umas lunetas, mas muito rudimentares, assim, muito fracas as lunetas que eles tinham. Mas aí ele já falava assim, não, não existe esse negócio de fogo central aqui. Quem está aqui no centro é a Terra, né? Somos nós. Nós que fomos criados à semelhança de Deus, nós somos especiais, né? Então nós somos o centro do universo. Eles até falavam que era o centro do universo mesmo, porque eles não conheciam todos o tamanho do universo. Até hoje a gente não conhece direito. Então, por nós sermos tão especiais assim, nós éramos o centro aqui do universo. E aí a Lua orbitava a Terra, assim como os outros planetas, e também o Sol, né? Eles orbitavam a Terra. A Terra era o centro do universo. Aí surgiu o modelo ptolomaico. Por quê? Porque com o desenvolvimento, conforme eles foram aprimorando as lunetas, os astrônomos eles começaram a observar que eles ainda tinham essa ideia de que a Terra era o centro do sistema solar. Só que eles começaram a observar que aqui, ó, né, como a gente viu, conforme mais perto os planetas estão do Sol, conforme menor é a distância entre o planeta e o Sol, maior é a velocidade de translação, tá? Então, quer ver, ó, vamos passar aqui para o modelo Copérnico, né? Copernicano, que é o modelo atual. Então, Mercúrio e Vênus, eles têm uma velocidade de translação ao redor do Sol maior do que a Terra, né? Então, o que a gente falou? Olha, um ano é o período que a Terra leva para dar a volta ao redor do Sol, uma volta completa, uma volta de 360 graus, né? É um ano. Mercúrio leva 88 dias. Vênus leva cento e poucos dias, não lembro exatamente. Então é menor o tempo do que a Terra leva para dar a volta ao redor do Sol. Porque eles estão mais próximos do Sol. Então, quanto menor a distância do Sol, maior é a velocidade de translação. Quanto maior é a distância do Sol, né? Por exemplo, Marte aqui tem uma distância bem longa, maior também vai ser a velocidade de translação, tá? Então, quanto menor a distância, maior é a velocidade de translação e menor é o tempo de duração, né? Então, ele leva menos, o Mercúrio leva 88 dias para dar. Praticamente a cada 3 meses, Mercúrio dá uma volta completa ao redor do Sol. E aí Marte, Júpiter, Saturno, que estão mais distantes, a velocidade de translação deles aqui é menor, né? E o tempo também que eles levam para fazer isso aqui é maior comparado à Terra, tá? Esse outro modelo aqui, o modelo de Ptolomaico, então, que surgiu depois do modelo de Aristóteles, eles começaram a ver isso, tipo, opa, mas não pode, não tem como a Terra ser o centro do sistema solar e a gente ter esses movimentos que não estão seguindo normas físicas e matemáticas, né? Elas não estão certas de acordo com os cálculos que a gente faz aqui. Então, aí eles propuseram esses movimentos chamados de epiciclo aqui, ó. Esses movimentos aleatórios, né? Era a mesma coisa que eles estavam fazendo uma órbita, só que eles não eram um movimento assim, era um movimento que ia fazendo tipo não sei como é que eu posso falar isso aqui. Bom, eles chamaram isso de epiciclo para tentar
explicar matematicamente por que ocorria esse tipo de movimento e para não tirar a Terra. Eles não queriam tirar a Terra do centro do sistema planetário, porque a Terra é especial, né? É onde nós moramos, nós somos a imagem de Deus. Ok? Bom, isso aqui então a gente tem que ler cada um dos modelos ali e explicar direitinho, mas mais ou menos é isso, né? As características específicas de cada um. As características comuns de cada um, entre eles, né? É que existem órbitas, né? Eles orbitam, tá? Naquela época, eles não sabiam que essa questão da órbita é uma questão da força de gravidade. A força de atração que é mantida entre os planetas ali. Bom, aqui, ó, explique por que o modelo de Tycho Brahe pode ser considerado um modelo cosmológico híbrido, né? Que é esse. Cadê o modelo dele? Ele apresenta esse. Ah, tá. Esse aqui é o modelo de Tycho Brahe, ó, que nem tá lá naquela representação, não tá aqui, né? Ele é um modelo híbrido, olha só, porque o Tycho Brahe, ele chegou a propor, ele tinha na verdade dois centros, né? O Sol era um centro, ó, o Sol estava no centro do sistema planetário, assim também como a Terra. Só que olha só o que acontecia. Os planetas, os outros planetas que não eram a Terra, né, aqui está representado Saturno, Marte, Júpiter, eles orbitavam o Sol. Observem essas linhas aqui. Só que o Sol orbitava a Terra. Olha que coisa louca, tá? Então, o Sol orbitava a Terra, enquanto que os outros planetas orbitavam o Sol. E a Terra era um outro centro, tá? Orbitada pela Lua e pelo Sol. E aí também tem Mercúrio, que orbitava o Sol aqui, e Vênus, que também orbitava o Sol, né? Só que eles orbitavam a Terra. Era uma salada de fruta esse modelo aqui. E aí pesquise a etimologia das palavras geocêntrico e heliocêntrico. Vamos fazer isso aqui? Ah. Então, usando o Google, etimologia ou etimologia? Etimologia. Etimologia da palavra geocêntrico. Não é egocentrismo, é geocêntrico. Aqui, ó. Vocês podem ir aqui no dicionários, por exemplo. Ó, significado de geocêntrico, o que vem da astronomia, né? Ó, que se relaciona ao centro da Terra, tomado como um ponto de comparação. Movimento geocêntrico é um movimento aparente de um astro em torno da Terra, considerado como centro de observação. Então, geo é terra, cêntrico é centro, né? Tipo, ó, considerado como centro de observação, a Terra como centro de observação. E heliocêntrico, ó, disse daquilo que tem o Sol como centro, tá? Porque hélio significa sol em grego, tá? Então, hélio, sol, cêntrico, centro. Hélio significa sol em grego. Deixa eu ver se tem alguma informação interessante aqui. Não, não tem nada. E hélio também, gente, é um elemento químico, né? Que também o Sol, a nossa estrela, é rico em hélio, que é esse elemento químico. Então, tipo, elemento químico. Ó,
O hélio é um elemento químico de símbolo He e que possui massa atômica igual a 4, apresentando o número atômico 2. A temperatura ambiente, o hélio encontra-se no estado gasoso. Nós temos gás hélio aqui na Terra, mas só que ele é muito raro. Ele não está no nosso ar atmosférico, tá? Então ele é utilizado em laboratórios, principalmente, tá? Para fazer ensaios químicos, ok? E ele é chamado de hélio em homenagem ao Sol, porque o Sol é rico em hélio. Então tem muito gás hélio no Sol, na nossa estrela, ok? Bom, aí tinha essas atividades aqui da página 8, né, que eram mais de responder. As atividades aqui da página... Aqui, ó. Página 14 e 15. Essas aqui daí... A atividade da página 5 eu nem pedi para vocês, mas eu vou passar a correção dela para vocês também. Então, ó, página 14. Número 1. O que aconteceria com os planetas do Sistema Solar se o Sol deixasse de existir? Bom, primeiro que não ia ter vida na Terra, né? Então a gente nem ia contar essa história. Não teria também as órbitas, né? Os planetas iam parar de fazer a órbita, esse movimento de translação, de rotação. Ó, por inércia é Professor, separado. Oi. ia ser quase instantâneo o congelamento de todo mundo na Terra? Sim, praticamente instantâneo. Mas eu acho que até tem um vídeo interessante sobre isso. Depois eu vou dar uma olhada rapidinho ali. Mas olha só, por inércia, tenderiam a continuar seu movimento, ó, uma trajetória tangencial à órbita inicial. Ou seja, não ia ter mais a órbita circular, ela ia sair pela tangente. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Isso também é uma expressão matemática, né? Sair pela tangente. Então, se você tem uma órbita circular, se você sai pela tangente, quando você perde esse movimento circular, você vai reto, ok? Ó, tenderiam a continuar seu movimento, uma trajetória tangencial à órbita inicial. Eles iam se perder, eles iam ir numa linha reta para qualquer ponto, né? Pode haver respostas simplificadas, afirmando que eles continuariam a se mover em linha reta em vez de se mover ao redor do Sol. É exatamente isso que ia acontecer. É que, na verdade, essa é uma pergunta meio louca, né? Tipo, o que aconteceria se o Sol deixasse de existir? Tipo, primeiro que ele ia morrer, todo mundo ia morrer, não ia mais existir vida. Aí, como o Luiz falou, ia acontecer um congelamento instantâneo, tá? Mas o que a apostila quer provar aqui, quer mostrar, é que não existiriam mais as órbitas. Os planetas eles iam seguir uma movimentação em linha reta, né? Eles iam sair pela tangente. Deixa eu ver. Putz, eu não lembro disso agora, mas tem um canal do YouTube que eu sigo, que é esse aqui, ó. Eu nem sei o nome desse maluco aqui, ó. Mas é muito bom. Ó, é Kurzgesagt. É muito legal. Deixa eu ver. Ó, ele tem umas coisas interessantes. Ó, por exemplo, ó, podem tempestades solares destruir a civilização? Aí ele explora isso. Ó, porque a vida alienígena seria nossa ruína? Que mais? Eu acho que uma vez eu vi uma coisa deles aqui, mas não era se o Sol deixasse de existir, eu acho que era. Ah, eu não lembro.
que é alguma coisa assim. Ah, se a Terra deixasse de fazer o movimento de rotação. O movimento de rotação é o que nos dá dias e noites, né? Deixa eu ver se eu acho. Bom, não tô achando. Não vou perder tempo com isso agora também. Mas, ó, gente, se vocês quiserem seguir esse canal no YouTube aqui, ó, eu vou colocar o link dele aqui para vocês no chat. Tá, Raquel, eu não tinha visto seu comentário aqui, depois eu volto ali no modelo híbrido e te explico, tá? Novo modelo de salada de frutas, kkk, artificial, tá. Ó, vou colocar aqui o link desse canal do YouTube, o Kurzgesagt. Acho que eles são alemão. Eles têm muita informação. Olha isso aqui, como mover o Sol, motores estelares. Tempo, a história e o futuro de tudo. Ó, por que os buracos negros poderiam deletar o universo? A maneira mais eficiente de destruir o universo? Que louco. Bom, vamos voltar lá. Tá. Mas é uma pergunta meio nada a ver isso aqui também. O que aconteceria com os planetas do sistema solar se o Sol deixasse de existir? Talvez seria mais interessante uma pergunta: o que aconteceria com a Terra se ela aumentasse seu movimento de rotação ou diminuísse o movimento de rotação? Porque isso pode acontecer, tá, gente? Só que vai demorar milhões de anos, né? Só que o Sol também ele vai deixar de existir em um momento. Só que isso vai demorar muito mais, bilhões de anos. Número 2. Em qual situação a velocidade do planeta é maior? No afélio ou no periélio? Justifique a sua resposta. Bom, essa informação ela está aqui, ó. E também eu coloquei isso na aula. Ó, o afélio está aqui, né? É quando está mais distante do Sol. Isso aqui é uma órbita de um planeta qualquer. E o periélio, ó, peri é de próximo, né? Hélio é de Sol. Então, próximo do Sol, periélio, próximo do Sol. E afélio, hélio, Sol, é distante. Tá. Mas a maior velocidade é aqui, no periélio, né? Isso aqui é como o Kepler determinou isso aqui. A velocidade aqui é mais rápida do que aqui no afélio, né? Então a resposta justificativa seria isso aqui assim, ó. A maior velocidade é no periélio, né? Em qual situação a velocidade do planeta é maior? No periélio. Justifique sua resposta. Pois a atração gravitacional será maior em virtude da distância entre o planeta e o Sol. Então, quanto mais próximo, aí tem relação também com essa terceira lei de Kepler e a lei da gravitação universal. Quanto mais próximo, maior é a força de atração gravitacional, né? Então vejam nessa representação aqui da segunda lei de Kepler. No periélio é o momento em que um planeta qualquer ele está mais próximo do Sol. Então a força de atração aqui também ela é maior, tá? Conforme mais distante um planeta está na sua órbita, a força de atração ela é menor. Então a sua velocidade ela vai ser menor também. Professor, Oi. é verdade que a Terra só não bate no Sol ou a Lua só não bate na Terra por causa do movimento de translação? Bom, Digamos que eles vivem errando o chão? não, mas é que não tem como eles
se chocarem, assim, porque eles já estão numa órbita bem definida. Mas é que você perguntou se é verdade, né? Como é que foi essa pergunta? É Ah, verdade por que a causa do Terra movimento de translação, né? é. Não, mas é porque existem as forças gravitacionais. Essas massas, como elas são muito grandes, elas têm essa força de atração umas com as outras, só que por ter a massa dos planetas é muito grande, o tamanho dos planetas é muito grande, é como e a gente já, como a gente estudou ali no final do primeiro bimestre, o nosso planeta ele tem um campo magnético, né? Assim também como ou os outros planetas também têm campos magnéticos. Então é como se fossem ímãs. Eles têm essa força de atração para se manterem em órbita, né, que é a força gravitacional, só que o campo magnético dos planetas e das estrelas também serve como uma repulsão, né? Eles não se aproximam, impedindo que ocorra essa aproximação que seria um choque, né? E se acontecesse esse choque, também a vida não existiria. Então, ao mesmo tempo que você tem duas forças, a força gravitacional que aproxima, que, né, permite ficar ali, e uma força magnética que repele, que impede que ocorra essa aproximação, esse choque. Mas é claro que o movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol, ele também é coordenado por isso, né? Tanto pela força de gravitação quanto pela força magnética. Né? Então a gente sempre tem que pensar. Então tem uma força puxando, tem uma força atraindo e tem uma força repelindo, né? Afastando, tá? Então, de certa forma, eles realmente vivem errando o chão um do outro. É, sim, dá para falar isso, né? Mas resumidamente, né? Bom, então, ó, questão 2. Qual a situação a velocidade do planeta maior? Periélio. Por quê? Porque a atração gravitacional ela é maior em virtude da distância entre o planeta e o Sol. Quanto mais próximo, maior a força de atração, tá? Então também por isso que Mercúrio e Vênus, que eles estão mais próximos do Sol, eles têm uma velocidade bem maior. Conforme mais próximo você está, a força gravitacional é maior e a velocidade é maior. Conforme mais distante você está, a força gravitacional é menor e a velocidade de translação é menor também. Questão 3, ó. A respeito da lei da gravitação universal, analise as sentenças e assinale as verdadeiras e corrigindo as questões falsas. Então, a letra A equação da lei da gravitação universal prevê tanto uma força de atração como uma de repulsão. Ela é falsa, ó, porque a equação da lei da gravitação universal, o que ela prevê? Ela prevê apenas a atração, tá? Isso aqui foi o Isaac Newton. Ele não previu que existia a força de repulsão, ele só previu que existia a força de atração, tá? Que é essa aqui, que é a lei da gravitação universal, e ele fala, de acordo com a lei da gravitação universal, dois corpos se atraem com forças que são diretamente proporcionais ao produto de suas massas, ou seja, ao tamanho da sua estrutura, do seu corpo, e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre eles. Então, conforme maior a distância entre eles, menor vai ser a força gravitacional, tá? E também, conforme maior o tamanho dos corpos, maior vai ser a força gravitacional. Só que observe, nessa lei da gravitação universal de Isaac Newton, né? Cadê o nome dele? Aqui, ó. Ele não previu que existia uma força de repulsão, ele só previu que existia uma força de atração. Então, por isso que a questão está errada. Tá? Porque ó, a equação da lei da gravitação universal prevê tanto uma força de atração como uma de repulsão. Não, prevê apenas a força de atração. B. Se a distância entre dois objetos for aumentada, a força gravitacional entre eles será menor. Tá certo?
É aquilo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, de acordo com a lei da gravitação universal. Ó, se a distância, igual nessa imagem aqui, que a Lua está mais distante do que a Terra, a força gravitacional é menor do que nessa outra imagem aqui, onde a gente tem a Lua bem próximo da Terra. Então, conforme mais próximo, conforme menor a distância entre dois objetos, maior é a força gravitacional. E daí o inverso também é verdadeiro. Conforme maior a distância, menor será a força gravitacional. E é isso que diz aqui, ó. Se a distância entre dois objetos for aumentada ou for maior, a força gravitacional entre eles será menor. Questão C é uma questão errada, né? Ó. Se as massas dos planetas do sistema solar sofressem variações consideráveis, nada mudaria, pois a força gravitacional depende apenas da massa do Sol. Não, tá errado, ó. Porque como a lei da gravitação universal fala, dois corpos se atraem com forças que são diretamente proporcionais ao produto de suas massas, tá? Então, se a massa dos planetas ou dos objetos aqui sofrer uma variação, se aumentar a massa ou se diminuir a massa, consequentemente, a força gravitacional também vai sofrer uma alteração, né? Então, ó, o correto seria a força gravitacional depende da massa do Sol e dos planetas que interagem entre ele. Aí também está dizendo uma outra coisa aqui, ó, errada, né? Pois a força gravitacional depende apenas da massa do Sol. Não, depende da massa da Terra, da massa da Lua, da massa dos outros planetas. Não é só o Sol que determina a força gravitacional. É o tamanho dos outros planetas, dos outros astros também, tá? Então, se mexer na massa dos planetas, vai mexer na força gravitacional. Questão D, ó. A força gravitacional depende apenas da massa dos corpos envolvidos. Não, também está errado. Ó, por quê? Porque ela depende também da distância, tá? Igual nessa imagem aqui, ó. Ela não depende apenas da massa dos planetas. Nessa imagem aqui está mostrando a Lua e a Terra, né? Então, o que é a questão que dizer? Que independente se a Lua está mais próxima da Terra ou mais distante da Terra, isso aqui não varia a força gravitacional, porque só depende da massa. Não, isso está errado. Depende da massa e depende da distância, tá? Conforme mais próximo, maior a força gravitacional. Conforme mais distante, menor a força gravitacional. Mas também tem relação com a massa, né? Igual aquilo que a gente acabou de dizer aqui na letra C, que se a massa dos planetas sofrer variações, vai mudar sim a força gravitacional. Tá? Então, a força gravitacional também depende da distância, tá? E não só da massa. Número 4, ó, questão da UDESC, questão de vestibular, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Analise as proposições abaixo sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. Número 1. Aqui já está a questão, mas vamos a resposta, mas vamos ler todas elas. Sistemas dos gregos. A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. Bom, isso aqui é fácil, que a gente não viu nenhum modelo cosmológico como a Lua sendo o centro do sistema solar, né? O que ele está dizendo aqui, ó, o Sol, os outros planetas, a Terra, eles giravam, eles orbitavam a Lua, né? Então ele está considerando como a Lua o centro do sistema planetário. Então não tem nenhum modelo cosmológico que apresenta isso. Então é uma questão falsa, né? O sistema dos gregos era um modelo geocêntrico, segundo o qual os planetas e o Sol giravam em torno da Terra, consideravam a Terra como o centro do sistema planetário. Então, o número 1 está errado. Número 2. Ptolomeu supunha que a Terra encontrava-se no centro do universo.
certo? E os planetas moviam-se em círculos, cujos centros giravam em torno da Terra. Ok, círculo, a órbita, né, e girava em torno da Terra. Copérnico, número 3. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. Foi Copérnico que começou a falar assim: não, não, a Terra não é o centro do sistema planetário. Quem está no centro do sistema planetário é o Sol, tá? E a Terra e os outros planetas circulam, orbitam o Sol, né? 4. Professor, Oi. demorou até o Copérnico formular essa teoria? Ou tipo, ele acordou um dia, eu acho que o Sol é o centro do universo. Eu acho que não foi assim da noite para o dia, Luiz, não foi assim. Bom, a gente viu que existiam vários estudos, né, de astrônomos anteriores e daí observação. Então, eu não conheço a história completa aí do Copérnico, mas provavelmente ele começou a estudar isso, né? Eles também tinham aulas, eles também tinham escolas, então ele começou a estudar isso e daí como ele era uma mente diferente dos demais, ele começou a juntar, né, a essas informações que ele tinha e começou a observar também, né, começou a observar o movimento do Sol, dos planetas, e aí ele foi desenvolvendo isso com o tempo, né. É difícil alguém que, tipo, opa, da noite pro dia, assim, acorde, não é assim que funciona, né. Isso existe, mas em filme, assim, né, em histórias fictícias. Mas provavelmente não, provavelmente foi. Ele estudou muito antes de propor isso, né? Até porque você não pode chegar e falar assim, eu acho que é assim. Não pode. Achismo não é nada em ciência. Então ele juntou bastante material, bastante conteúdo para provar. Né? Estou propondo aqui porque eu observei isso. Aí ele tinha vários pontos para serem argumentados, né? Para comprovar a hipótese dele. Bom, número 4, ó. Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos dessas elipses. Tá certinho, ó. O Copérnico, ele defendia que o Sol era o centro do sistema planetário, só que as órbitas eram circulares, tá? Ó, isso Copérnico defendia, que eram órbitas circulares, certinhas. E já daí Kepler, né, ele falou, não, o Copérnico tem razão, o Sol é o centro do sistema planetário aqui, só que as órbitas não são circulares, as órbitas são elípticas. Elas são órbitas elípticas, tá? E aí ele propôs aquela ideia de dois focos, pontos focais. O Sol é é o ponto focal 1 e um outro ponto imaginário qualquer é o foco 2, para fazer essa coisa do afélio e do periélio, né? E aí o Kepler desenvolveu conteúdo matemático para explicar isso. Então, assinale a alternativa correta. Então seria a letra C, ó, porque somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. A 1 está errada. Então seria a letra C. E a correção da número 1 seria isso aqui, né? Que os gregos eles desenvolveram um modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro do sistema planetário e não a Lua é o centro do sistema planetário. A questão até fez uma piadinha aqui, né? Nunca tinha visto nada dizendo que a Lua foi o centro de um sistema planetário e os planetas orbitavam a Lua. Interessante. Questão 5, gente, ó, é questão de cálculo. Eu vou mostrar o cálculo aqui, eu montei o cálculo para vocês. Aliás, opa, não é aqui. Aliás, eu coloquei essas respostas aqui, vocês podem pegar essas respostas na escola, tá? São respostas que estão
Eu imprimi essas respostas e vocês podem pegar as folhas com as respostas certinhas na escola, tá? Mas a questão 5 é Eu uma... tirei minhas prints já daqui do celular. Tá, beleza. Então, ó, a questão 5 é uma questão de cálculo, ele é um pouquinho complicado porque envolve conhecimentos matemáticos. Mas o que ele fala? Ó? Um satélite artificial da Terra apresenta uma órbita circular de raio R e um período orbital T. Outro satélite, também em órbita circular, ele tem trajetória de raio 4R, ou seja, 4 vezes maior que o primeiro satélite. Então vamos chamar de satélite 1, esse aqui, e esse outro satélite, satélite 2. Então satélite 1 tem uma órbita circular de raio R, ou 1R, tá? E o satélite número 2, ele tem uma trajetória de raio 4R, então é 4 vezes maior. Aí ele quer saber qual é o período do segundo satélite, né? Logo, o período desse segundo satélite será quantas vezes maior do que do primeiro. Então, para resolver isso, a gente precisa da terceira lei de Kepler, né? Então, segundo a terceira lei de Kepler, o período ao quadrado... Ô, professor, Oi, pode falar. precisa fazer essa questão e mandar pro senhor? Não, essa questão eu não pedi para vocês mandarem, mas eu vou corrigir ela só para vocês verem a aplicação de um cálculo. Tá, Tudo bem? obrigado. Então, ó, a segunda lei de Kepler diz o quê? Deixa eu mostrar aqui para você a terceira lei de Kepler. É essa aqui, ó. Terceira lei de Kepler, ela tem um texto matemático um pouquinho complicado, ó. Os quadrados dos períodos é o T, tá? Representado pela letra T. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol, eles são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. O raio representado pela letra R, raio ao cubo, né? Então, algebricamente, eu tenho que os quadrados dos períodos da revolução dos planetas, eles são diretamente proporcionais aos raios, ou seja, conforme maior o raio, maior o período. Conforme maior o raio, o tamanho que ele faz a órbita, maior vai ser o tempo que ele vai levar, tá? Isso é uma constante. Então, a gente pode usar essa fórmula período ao quadrado sobre raio ao cubo e comparar entre dois objetos. E é por isso que na resolução dessa atividade a gente faz isso. A gente utiliza a terceira lei de Kepler, com o período ao quadrado sobre o raio ao cubo, ele vai ser igual ao período ao quadrado sobre o raio ao cubo de um outro que a gente tenha para comparar. Então, já que o satélite 1 ou satélite A aqui, a gente sabe, ó, que o período do satélite A a gente vai chamar ele de TA, né? Período A, do satélite A. E o raio dele é R. Aqui, ó. Tem um raio circular, tem uma órbita circular de raio R, tá? Então, vamos chamar o raio do satélite A só de R. E o B, o satélite B, né, ou satélite 2? Ó, a gente sabe que ele quer saber qual é o período, né? Então, qual é o período aqui? É isso que a gente quer saber. A gente sabe que o raio dele é 4R, equivale a 4 raios do satélite A, tá? Então, 4R. Então, como é que a gente substitui, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o período do satélite A ao quadrado e o seu raio ao cubo. Ele vai ser igual ao período do satélite B ao quadrado. E qual é o raio do satélite B? É 4R ao cubo, tá? Então, eu coloco 4R ao cubo. Como é que eu faço isso? Então, eu mantenho essa mesma informação aqui, ó, o período do satélite A ao quadrado sobre raio ao cubo vai ser igual ao período do satélite B ao quadrado, e aí a gente faz 4 ao cubo é 64. R ao cubo é R ao cubo, tá? E aí, só que olha só, eu tenho aqui, né, raio ao cubo aqui desse lado e raio ao cubo aqui desse lado. Então, eu posso cortar isso aqui, eu posso simplificar. Cortei, beleza. Bom, me sobra o quê?
o período do satélite A ao quadrado vai ser igual ao período do satélite B ao quadrado sobre 64. O que eu quero saber? Eu quero saber o período do satélite B. Então, eu tenho que isolar isso aqui. Então, eu vou tirar esse 64 que está dividindo aqui e vou passar para cá multiplicando. Ó. Então, 64 vezes o período do satélite A ao quadrado vai ser igual ao período do satélite B ao quadrado. Tá? Só passei o 64 para cá. O 64 estava dividindo, passei multiplicando. Vamos inverter isso aqui, né? Porque eu quero saber o valor disso aqui. Eu quero saber o valor do período do satélite B. Então, vamos só deixar o aqui, né? Matematicamente para frente. Eu quero saber isso aqui. Então, só invertir, ó. O período do satélite B ao quadrado vai ser igual a 64 vezes o período do satélite A. E aí, como é que eu faço essa conta? Isso aqui envolve uma ferramenta matemática, né, gente? Porque, olha só, eu tenho quadrado aqui, tá? E tenho quadrado aqui. Se eu quiser remover esses quadrados, como é que eu vou remover um quadrado? Como é que eu vou fazer um quadrado de A, né? Que não é um valor numérico, é um valor um valor alfabético. Então eu tenho que passar o valor numérico que eu tenho aqui para a raiz quadrada, né? Que raiz quadrada é o inverso do quadrado. Então, ó, eu continuo com o período do satélite B ao quadrado, aí eu coloco raiz de 64 vezes o período do satélite A ao quadrado. Quando eu faço isso, então eu posso cortar aqui os quadrados e resolver essa questão aqui de raiz quadrada, né? E aí, como é que eu vou ficar com isso aqui? Então, eu vou ter o período do satélite B vai ser igual a raiz quadrada de 64 vezes o período do satélite A. Resolvendo essa raiz quadrada é bem fácil, é 8, né? Com a raiz quadrada de 64 é 8. Então, eu vou ter o período do satélite B vai ser igual a 8 vezes o período do satélite A. E essa vai ser a resposta. O período do satélite B, então, é igual a 8 vezes o período do satélite A. Ou seja, o satélite B, ele tem um raio maior. Raio é uma distância, né, que a gente mede do centro, tá? Então, se o raio dele é 4 vezes maior do que o satélite A, o período dele, ou seja, o tempo de translação dele, ó, ao redor da Terra, porque a gente está falando aqui da Terra, o período de translação desse satélite ao redor da Terra vai ser 8 vezes maior do que o satélite A. Então, enquanto o satélite A ele dá 8 voltas ao redor da Terra, o satélite B vai dar uma, porque ele vai estar mais distante e vai estar mais lento, certo? Mas não se preocupem com essa questão, gente, porque eu não coloquei essa questão, não pedi essa questão para vocês resolverem, mas anotem isso, tá? É bastante importante. Se fosse presencialmente, eu cobraria, mas assim, à distância, eu acho injusto explicar só para alguns e não explicar para todo mundo, né? Seria interessante se todo mundo pudesse acompanhar isso aqui. Apesar de que eu coloquei, né? Eu coloquei a resolução dessa atividade aqui na folha impressa que eu mandei para a escola e também eu vou colocar isso aqui em aula no YouTube, explicar isso aqui, beleza? Bom, 10h49. Vou parar a apresentação. João Lucas Florencio? Ele saiu esse ano e voltou esse ano também, pelo jeito. João, você tá me ouvindo? Você voltou, cara? Que legal. Voltei. Ah, que bacana. Um Quando dos que você alunos voltou? mais nerds da sala voltaram. Voltou. Olha quem está falando. O cara que ainda não terminou de fazer as atividades dessa semana. João,